Tira então. Bom dia novamente. Nós vamos estar dando início à nossa segunda aula de empreendedorismo, tá? Só para a gente... Quero só dar um aviso. Não sei se o Jean Vitor Nunes Pureza e o Tiago Ferreira Chaves, eles estão na sala, mas se não tiverem, vocês tiverem contato com eles, peçam que eles entrem em contato urgentemente com a secretaria acadêmica ou com o coordenador do curso de vocês, porque eles estão com problemas nas matrículas deles. Então, a gente precisa resolver isso aí o quanto antes, tá? Para vocês não terem nenhum problema. Olha só, gente, a gente está entrando agora na nossa segunda aula e, como eu falei desde a primeira aula, o intuito aqui da nossa disciplina é mostrar para vocês uma possibilidade, uma outra alternativa, que não a busca do emprego formal, que não a busca de repente, um concurso público, uma possibilidade de vocês empreenderem, uma possibilidade de vocês montarem o próprio negócio quando vocês terminarem o curso de vocês, ou até mesmo agora, durante a formação de vocês, quem sabe. Eu tenho alguns alunos na outra turma, lá do terceiro ano, que durante a pandemia decidiram empreender. Começaram os seus próprios negócios, e alguns decidiram continuar, alguns estão se dando muito bem com isso. Então, é uma possibilidade que nós podemos vislumbrar, nós podemos trabalhar. Inclusive, agora, a minha esposa também decidiu empreender, ela está trabalhando com pães caseiros e vendendo lingerie também, e graças a Deus está sendo bastante promissor para ela. Deixa eu compartilhar agora com vocês a nossa apresentação da aula de hoje, tá? Vocês estão visualizando aí a apresentação? Sem problema, Rian, nem problema não. Visualizar aqui a apresentação, né? Beleza. Perfeito. Segunda aula de empreendedorismo. Vou colocar aqui um marca-textozinho, fica bem bonito. Gente, olha só, tem uma pergunta para vocês. O que vocês acham? Pode responder no chat. O empreendedor, ele é alguém que já nasce pronto? Ou é possível a gente formar um empreendedor? Ou é possível nós levarmos essa pessoa para o banco de uma escola, para o banco de uma universidade e formar um empreendedor? O que vocês acham? Responda aí no chat. O empreendedor, ele nasce pronto? Ou ele pode estudar e aprender a ser empreendedor? Vamos lá, gente, um de cada vez, vamos brigar. Qualquer um pode ser empreendedor, o Rian disse. Formar, eu acho. Perfeito. E vou falar para vocês de alguns exemplos reais, de exemplos que eu conheço. E, na minha opinião, e na opinião também dos autores do empreendedorismo, existem as duas possibilidades. Existem algumas pessoas que elas já nascem com isso, elas são criadas para isso. Elas já têm uma formação desde muito cedo, elas aprendem, elas veem os pais trabalhando, sendo empreendedores, elas veem as pessoas desde muito cedo empreendendo, e então elas são criadas para isso. Vou dar 3 exemplos. Um exemplo é o Darlan Celulares. Talvez vocês ainda não tenham ouvido falar dele, mas o Darlan, ele é um cara daqui de Santarém, inclusive ele é mais novo do que eu. O Darlan, o que acontece? O Darlan, desde muito cedo, ele foi criado numa família que todo mundo trabalhava, que todo mundo tinha seu próprio negócio. Os pais, os irmãos. E ele, desde muito cedo, 10 anos, já começou a trabalhar. Já começou a vender chopinho, a gente chama aqui de chopinho. Eu não sei como é que é, parece que é flau lá em Breves.
vender chopinho na rua, vender doce, vender um monte de coisa. 10 anos ele começou a trabalhar. Por conta do estímulo da família, por conta da situação que ele via na família. E a família dele passou por um problema financeiro quando ele era criança. Eu acho que o pai dele quebrou, tudo mais. Mas isso não desanimou o Darlan. E aí o Darlan, quando ele tinha uns 15 anos, mais ou menos, ele percebeu que essa área de celulares ela estava crescendo muito. E não havia assistência em Santarém, não havia lojas que vendessem celulares em Santarém. E aí o Darlan, o que o Darlan pensou? Poxa, eu acho que eu vou montar uma assistência. E ele montou uma assistência. Segundo ele mesmo conta, ele montou assistência e aí alguns familiares foram trabalhar com eles. O que aconteceu? O que vocês acham? Ele quebrou a primeira vez. O Darlan quebrou pelo menos 4 vezes com a loja de celular. Primeiro foi assistência, depois foi assistência e loja, depois foi só loja, depois foi assistência de loja de novo. Porém, na 5ª vez que ele decidiu novamente montar a Darlan Celulares, ele já estava mais do que carimbado. Ele já tinha quebrado 4 vezes antes. E o Darlan, a partir daí, ele já teve aquela experiência da onde ele errou das outras vezes passadas. Porém, ele não desistiu do sonho dele. Ele foi empreendedor. E aí o Darlan montou a 5ª vez. Porém, dessa 5ª vez deu certo. O negócio dele, a empresa dele começou a expandir, começou a crescer muito. Hoje são 52 lojas espalhadas aí pelo Brasil, que o Darlan tem. São franquias da loja dele. E tem as lojas dele, tem umas 3 lojas que é dele mesmo. E as outras lojas, elas compram o direito do Darlan de usar a marca dele, Darlan Celulares. Inclusive, até no Domingo Legal, já estão até vinculando propagandas do Darlan. O garoto propaganda dele é o Wesley Safadão. E o Darlan, ele é um jovem daqui de Santarém. Como eu disse a vocês, mais novo do que eu. Mas um jovem que tinha um sonho de ser um empreendedor, um sonho de montar o seu próprio negócio. Ele quebrou algumas vezes, a família dele passou por dificuldades financeiras, porém o Darlan deu certo. Deu certo porque ele foi persistente na situação. Qualquer um pode ser empreendedor, concordo, Rian. E a questão da formação, a Ciane falou, é possível também a pessoa se formar. Como que é possível? Eu vou falar aqui para vocês o que aconteceu na Primeira Guerra Mundial. Em 1918, após a Primeira Guerra Mundial, a Organização das Nações Unidas, a ONU, ela decidiu que era necessário... Gente, só tomar um remedinho aqui. Minha garganta também é ruim. Mas a ONU, depois da Primeira Guerra Mundial, ela decidiu o seguinte: poxa, é preciso fomentar as empresas aqui na Europa, porque elas quebraram com a Primeira Guerra. Como que a gente vai fazer isso? Eles pegaram dinheiro e começaram a emprestar para as empresas, para quem queria montar um negócio. Emprestaram dinheiro. Vocês acham que deu certo isso aí? Emprestar dinheiro sem critério, sem nada. Deu certo emprestar dinheiro para todo mundo montar sua própria empresa? O que vocês acham? Coloquem aí no chat aí. Deu certo ou não? Olha, o Rian, tem 10 mil aqui para te emprestar, para te montar uma loja de chinelos aí em breve. Não deu certo não, realmente. Não deu certo, Rian. Por que não deu certo? Você simplesmente emprestar o dinheiro para alguém sem critério, sem dizer para a pessoa, olha, você pega o dinheiro, você faz isso, faz aquilo. Não dá certo, gente. Se você simplesmente emprestar, a pessoa vai pegar o dinheiro, ela vai gastar e, de repente, às vezes não vai nem montar o negócio. Então, essa primeira iniciativa da ONU, lá em 1918, não deu certo. Como não deu certo, ela pensou, poxa, a gente precisa rever isso aí. Nós precisamos fazer uma nova tentativa. Quando foi em 1945, após a Segunda Guerra Mundial, a ONU ela decidiu novamente que ela deveria
atuar, que ela deveria fomentar o empreendedorismo lá na Europa. Porém, dessa vez, ela fez um estudo bastante apurado para descobrir quais eram as 10 características do empreendedor de sucesso. Então, ela fez um levantamento, ela verificou o que faz um empreendedor ser um empreendedor de sucesso, o que diferencia um empreendedor de sucesso. E ela montou um treinamento específico. Então, antes de pegar o dinheiro, a pessoa ia ter que passar por um treinamento, ela ia ter que descobrir quais eram esses 10 comportamentos, e ela seria instruída a como investir o dinheiro que foi emprestado para ele. Vocês acham que dessa vez deu certo? Sim ou não? Deu certo dessa vez? Na segunda? Bora lá, gente. Vamos lá, vamos responder no chat. Sim, isso aí, Thaís. Deu certo dessa vez. Por quê? Não foi só emprestado dinheiro. Foi mostrado para as pessoas, para os empreendedores, como se deve gastar esse dinheiro. E aí a ONU identificou os 10 comportamentos do empreendedor de sucesso. E ela montou esse programa de treinamento. Existe algum treinamento que ensine os 10 comportamentos empreendedores aqui no Brasil? O que vocês acham? Existe. É um treinamento chamado Empretec. Ele é realizado pelo Sebrae. Ele é um programa de treinamento onde as pessoas elas se matriculam e aí elas vão passar 10 dias full time, o dia inteiro, entrando pela noite, aprendendo os 10 comportamentos empreendedores. Professor, por que tanto tempo? 10 dias direto, de manhã, de tarde, de noite? Por quê? A mudança, ela exige esforço. Toda mudança, ela requer um esforço da pessoa que está querendo mudar. Ela precisa passar esses 10 dias para quê? Para ela aprender. O que é um comportamento de um empreendedor de sucesso? O que diferencia um empreendedor de sucesso? E aí a pessoa vai passar esses 10 dias lá no Sebrae, aprendendo quais são esses 10 comportamentos. Os 10 comportamentos, eles foram divididos aí em 3 conjuntos de características. Quais são esses 3 conjuntos de características? O conjunto realização, nós vamos falar mais à frente, quais são essas 10 características. O conjunto poder e o conjunto planejamento, tá? Então, olha só, dentro do conjunto realização, quais são essas 10 características? Eu vou falar para vocês, tá? As 10 características, e aí nós vamos discutir um pouco sobre cada uma delas. A primeira característica dentro do conjunto realização é a busca de oportunidades e iniciativa. Fazer antes de ser solicitado. Aproveitar oportunidades fora do comum. Senhoras e senhores, o empreendedor de sucesso, ele é alguém inconformado. Ele é uma pessoa que nunca está satisfeito, ele sempre quer buscar uma alternativa, ele sempre quer buscar um algo a mais. Um exemplo, vou dar um exemplo aqui do meu cunhado. Meu cunhado, quando a gente conversa, ele é um empreendedor aqui em Santarém. E, gente, eu fico assim, abismado com as sacadas dele. Ele nunca, assim, ele tem uma loja de motopeças aqui em Santarém, mas o que acontece? Ele sempre está em busca de oportunidade de ganhar dinheiro, não só na loja dele. Chega um carinha lá com uma moto boazinha e tal, e aí o cara pede lá, ele quer 10 mil na moto. Se o meu cunhado percebe que é uma oportunidade, ele diz, poxa, essa moto vale 13, vou pegar essa moto. Ele vai lá e compra a moto. E aí, às vezes, em 2 dias ele ganha 3 mil reais, ele vai e revende a moto. Apareceu um carro lá para ele, compra e revende. Apareceu uma joia, apareceu a oportunidade, ele ganha dinheiro. Gente,
parece uma coisa, a pessoa que ela está constantemente aberto às oportunidades, as oportunidades aparecem. Lógico, para ele é um pouco mais fácil porque ele já tem capital, ele já tem dinheiro. Mas ele não tinha. Ele não tinha. Como eu falei para vocês na aula passada, ele ia a pé e voltava para casa para o trabalho, sendo que ele ganhava o dinheiro da passagem. Para quê? Para ele economizar. Para hoje ele está usufruindo aquilo que ele tem. Mas logo no começo, ele ia para o trabalho a pé, voltava para o trabalho a pé, voltava para casa a pé, guardava o dinheiro da passagem, ia guardando, ia guardando. E aí, quando surgiam as oportunidades de ganhar dinheiro, ele tinha dinheiro guardado. E ele ia lá e investia. Outra característica do empreendedor é correr riscos calculados. Calcular os riscos. Professor, como é que a gente corre risco calculado, professor? Nós vamos falar mais à frente sobre um negócio chamado plano de negócio. Quando a pessoa ela decide fazer um empreendimento, o ideal é que ela faça um planejamento prévio. Esse planejamento prévio é o plano de negócio. Ele vai colocar lá no plano de negócio dele o nome da empresa, quantos funcionários ele vai ter, quanto que ele tem de dinheiro guardado, como que vai ser o negócio dele, vai montar um planozinho. Isso é correr risco calculado. Não é simplesmente, poxa, professor, eu fiquei sabendo que vender calça jeans está dando muito dinheiro em breves. Guardei 3 meses do meu auxílio, guardei lá R$ 900 e vou comprar tudo de calça jeans. Pode dar certo? Pode. Mas pode ser que dê errado, porque tu não fez planejamento nenhum. O bom é tu fazer pelo menos um planejamentozinho básico. O que é o planejamentozinho básico? Vai lá no centro de breves, ver quanto está uma calça jeans. Vê se a calça que tu vai comprar, ela tem uma qualidade boa. E aí compra pouco. Começa devagar. Não precisa comprar muito. Compra lá umas 4, 5 calças e vê como é que vai se comportar as tuas vendas. E aí verifica se vale a pena ou não. Exigência de qualidade e eficiência. O empreendedor de sucesso, ele faz as coisas de maneira mais eficiente. O que é fazer as coisas de maneira mais eficiente? Fazer mais rápido, gente. De repente, tu trabalha com lanche, tem que descobrir uma forma de entregar o teu lanche mais rápido para o teu cliente. Tem que ser mais ágil. Fazer os teus funcionários, de repente tiver funcionário, trabalharem de uma maneira mais ágil. Eu já disse, já falei para vocês do filme Fome de Poder. Tá? Se tiver oportunidade, tiver internet, procurem lá. Fome de Poder. E aí vocês vão entender o que é essa qualidade e eficiência que eu estou falando. Olha essa letra. Tá uma benção. Mas, enfim. Persistência. Agir repetidamente com responsabilidade pessoal. O que foi que eu falei para vocês do Darlan? Quantas vezes o Darlan quebrou para ser o empresário de sucesso que ele é hoje? 4 vezes. Foi na 5ª tentativa que ele deu certo. Então, às vezes, a pessoa tem que ser persistente. Não deu certo a primeira vez, vai tentar. Vai tentar. Só que sempre tem que tentar com planejamento. Com planejamento. Às vezes, no caso do Darlan, deu certo. Mas, às vezes, é necessário mudar de ramo. Às vezes, você abriu uma confecção, não deu certo. Aí, você vai, de repente, tentar montar uma farmácia. Aí, na farmácia, dá certo. Às vezes, é necessário a gente mudar também de ramo. Comprometimento, sacrifício pessoal e cliente em primeiro lugar. Vou dar um outro exemplo de um outro amigo meu. Decidiu montar uma empresa de passagens aéreas, empresa de turismo. Como que ele trabalhou no começo? No começo era só ele, né, gente? Ele não tinha como contratar um funcionário. E aí ele ia de manhã cedo, bonitinho, cumpria o horário, fechava às 19 horas, todo dia. E aí ele contratou uma funcionária. Gente, ele simplesmente parou de ir na empresa dele. Ele não ia nem sequer abrir, nem sequer fechar, não fiscalizava para ver se a funcionária dele estava indo. O que vocês acham que aconteceu com a empresa dele? Bora falar aí no chat.
que aconteceu com a empresa dele? Não, essa palavra não, gente. Falência, vamos usar essa palavra. Isso, quebrou. Perfeito. Quebrou, gente. O empreendedor ele tem que ser extremamente comprometido com a empresa dele. Ele tem que ser comprometido. É o olho do dono que engorda o gado. Se você não vai na sua empresa, se você deixa ela na mão dos funcionários, se você não está preocupado com rendimentos, se você não está preocupado com metas, se você não está preocupado com nada, a tendência é que a tua empresa feche. Isso é óbvio, gente, é óbvio. Não quer dizer que, professor, pô, a minha empresa já tem 10 anos, poxa, eu tô cansado, tá? Mas assim, antes de tu descansar, tu tem que colocar alguém de confiança lá. Tem que colocar alguém que você confie para te substituir. E empreender não é só mar de rosa. Empreender exige sacrifício pessoal. Às vezes a pessoa ela vai trabalhar 10 horas por dia, 12 horas por dia, 14. No começo é assim. No começo o empreendedor, ele trabalha muito mais do que todo mundo lá dentro. E o empreendedor de sucesso, ele tem que ter uma coisa na cabeça dele. Cliente. Cliente em primeiro lugar. A partir do momento que você coloca o cliente em primeiro lugar, a tua empresa deslancha. Conjunto planejamento. A gente estava falando sobre o conjunto realização, nós vamos falar agora sobre o conjunto planejamento. Quais são as características dentro do conjunto planejamento? Busca de informações. Buscar informações dos seus clientes, processos e consulta de especialistas. O que é isso, professor? Quer dizer o seguinte, quando você está empreendendo, quando você tem o seu negócio, você precisa conhecer o seu cliente. Precisa fazer uma pesquisa, de repente no site do IBGE, para saber quantos habitantes tem em Breves, se a maioria é mulher, se a maioria é homem, se a maioria é criança. Você vai buscar essas informações para dar subsídio para o seu negócio, para aquilo que você está decidindo empreender. Você vai procurar saber como o teu concorrente trabalha, como é o processo de trabalho do teu concorrente, por que ele dá certo. Professor, eu vou montar uma distribuidorazinha de frango aqui em casa, vou comprar 2 freezer, vou lá eu não lembro, acho que é CGP, acho que é uma empresa que tem em Breves, aquele galpãozão frigorífico. Aí eu vou dizer, não, professor, vou pegar o frango lá, vou levar lá para o meu bairro, lá na Cidade Nova, e vou distribuir frango. Verifica primeiro se alguém já não está fazendo isso perto da tua casa, aonde você quer fazer. Verifica. Consulta de especialistas. Quem eu indico? Gente, Sebrae. Sebrae, eu indico para vocês o Sebrae. Nós vamos falar mais à frente sobre forma de financiamento, aonde que você pode pegar dinheiro. Mas eu já vou dar um exemplo aqui para vocês. Deixa eu só abrir aqui para vocês verem. Vou mostrar aqui para vocês um fundo específico do Banpará. E lá eles fazem empréstimos para pessoas que estão começando, para microempreendedor. É só carregar aqui, gente. Vou mostrar aqui para vocês. Olha só para vocês já terem uma ideia, porque às vezes a pessoa pergunta, por onde começar? Da onde que eu vou tirar dinheiro? Olha só, com o objetivo de viabilizar crédito acessíveis e fortalecer pequenos negócios, o Banpará criou em 2001 o Banpará Comunidade. Conhece o Banpará Comunidade? Se você já tem uma microempresa individual, gente, uma microempresa individual é super fácil de fazer. É só lá no Sebrae, você vai ficar pagando uma taxa mensal aí de 50 e poucos reais. Isso quando você já está trabalhando, tá, gente? E aí você pode ir até o Banpará e fazer uma solicitação de crédito no Banpará Comunidade.
E aí você pode ter acesso a um microcrédito que vai estimular a abertura do seu próprio negócio. Olha aí, o Banpará cumpre a missão de estimular o desenvolvimento econômico e social do Estado. É uma opção, gente. É uma opção. Às vezes você está precisando lá de R$1.000 para começar a sua empresa. Às vezes você já iniciou a empresa, mas aí você precisa de R$2.000 para fazer um investimento. Professor, da onde eu vou tirar esse dinheiro? Vai lá no Banpará. Tenta. De repente, é uma opção para vocês que vão decidir empreender. Outra característica aqui dentro do conjunto de planejamento, gente. A pessoa ela estabelece metas, olha. Estabelecimento de metas. Metas desafiantes, visão clara do longo prazo e objetivos de curto prazo mensuráveis. Professor, que palavrão é esse, mensurável? Vamos do começo. Metas desafiantes. Comecei a vender, professor, comecei a vender lanche na rua hoje. E aí eu fui sair com 10 salgados e uma quantidade de 10 sucos. A minha meta é vender esses 10 lanches hoje. E aí você percebeu que você vende fácil esses 10 lanches. A partir do outro dia você não, vou vender 20 lanches. Vou levar 20 salgados e vou levar 20 sucos. Você vai ter que se desafiar a aumentar a sua meta. Vai se desafiar a aumentar a sua meta e vender mais. Tá? E aí você vai criar um objetivo de curto prazo. Olha, essa semana eu começo a vender, semana que vem eu já começo a vender 30 lanches. E esses objetivos, eles têm que ser calculáveis. Não pode ser, não, eu vou vender 100 salgados hoje. Não é bem assim. Você vai ter que fazer uma meta que seja plausível, que você possa cumprir e que eu possa calcular essa meta. Planejamento e monitoramento sistemático. Subdivide as tarefas grandes em tarefas menores. Revisa os planos e mantém registros financeiros. E toma a decisão a partir deles. Planejamento e monitoramento quer dizer o seguinte: não é só planejar a meta, mas você vai ter que monitorar. Eu estou conseguindo, minha meta era vender 20 salgados, eu vendi 15. O que está acontecendo? O que aconteceu? Poxa, eu acho que eu não visitei lá o bairro lá, eu não fui lá no aeroporto. Todo dia eu vou no aeroporto vender lanche, eu não fui lá hoje. E aí você vai ter que estar fazendo um monitoramento das tuas metas. Conjunto poder. Persuasão em rede de contatos. Não sei se eu já falei para vocês, mas eu fui presidente da BB lá em Oriximiná, quando eu trabalhava no Banco do Brasil. Eu trabalhei no Banco do Brasil também, gente. Trabalhei 6 anos no Banco do Brasil, saí do banco para entrar no IFPA, para ser professor de IFPA. Graças a Deus, para realizar um sonho meu, que era ser professor. E hoje estou aqui com vocês. Mas quando presidente da BB, quando trabalhava na BB, eu tinha que ter uma persuasão muito grande, eu tinha que conhecer muita gente. Por quê? Nós fazíamos muitos eventos na BB, nós fazíamos festas, fazíamos churrasco, a gente fazia feijoada, fazíamos uma série de eventos. Esses eventos eram que financiavam a BB, porque o banco não dá dinheiro para a BB. A BB nenhuma recebe dinheiro do banco. Recebeu no passado, mas hoje em dia nenhuma recebe. Então, o presidente da BB ele tem que ser uma pessoa extremamente relacionada. Tem que conhecer o carinha da prefeitura, que vai ajudar a tirar o alvará. Tem que conhecer alguém que trabalhe com obras. Quando a gente precisa fazer uma obra na BB, a gente vai pedir um desconto, vai pedir um patrocínio. Da mesma forma, empreendedor. Você montou sua empresinha hoje, você começou hoje, a gente vai fazendo relacionamento, vai conhecendo pessoas. Ou meu patrão, senhor fulano de tal, senhor Antônio, conhece o prefeito, conhece o vereador. Vai conhecendo gente. Quando você conhece pessoas, eu não compro de estranho, gente. Eu tenho uma farmácia que eu compro, fica do outro lado da cidade. Mas a hora que eu ligo para lá, o Inácio me atende na hora. Olha, Inácio, eu preciso de um remédio tal, fulano de tal. Quanto que fica com a entrega? Ele disse, olha, mas fica 15 reais.
também tem que ser honesto, tá, gente? Não é porque você está atendendo um cliente do outro lado da cidade que você vai querer extrapolar no preço. Não. Ele sempre me cobra o valor que realmente está no sistema dele, me cobra um valor justo. Mas, por conta dessa rede de contatos dele, por conta dele ter feito uma certa amizade comigo, eu compro dele. Eu não vou comprar de um estranho. Fora que ele me dá a comodidade de entregar na minha residência. Então, é preciso você criar estratégia para influenciar as pessoas, você conhecer pessoas-chaves e você tem que desenvolver as relações comerciais. Independência e autoconfiança. Manter o ponto de vista, manter a confiança na sua capacidade, na sua autonomia em relação às normas pré-estabelecidas. O exemplo que eu dou para vocês, o Darlan. Se o Darlan não tivesse autoconfiança, vocês acham que o Darlan estaria rico como está hoje? Vocês acham? Sim ou não? Vocês acham que se o Darlan não tivesse autoconfiança, ele não estaria rico? Não, não teria. Então, a pessoa que é empreendedora, ela tem que ter muito forte isso, gente. Ela tem que ter essa autoconfiança. Onde está? Aqui. A pessoa tem que ter isso muito forte nela. Ela tem que se sentir independente e se sentir autoconfiante. Ela tem que ter o ponto de vista dela e tem que ser firme naquilo. Lógico, se de repente outro quebrou 10 vezes, aí acho que está na hora de mudar de ramo, né? Está na hora de você tentar uma outra coisa. Mas às vezes, não. Um outro exemplo que eu vou dar para vocês. Existe uma escola que é perto da casa da minha avó, a Escola Aparecida, e lá, há uns anos atrás, a escola tinha um diretor. E o diretor de lá da Aparecida, antes de ser professor, antes de ter a formação, ele era pedreiro, gente. Pedreiro. E durante 10 anos, foram 5, foi 10 anos, ele tentou entrar na extinta UFPA, aqui de Santarém, porque aqui é o FOPA, mas antigamente era o UFPA. Marca texto. Aqui antigamente era o UFPA. E durante 10 anos, esse antigo diretor da Aparecida, ele tentou entrar no curso de pedagogia da UFPA. Durante 10 anos ele foi reprovado, gente. 10 anos tentando. E todo mundo ria dele. Todo mundo ria dele. Ah, tá perdendo teu tempo. Tá perdendo teu tempo. Mas ele tinha um negócio na cabeça dele, a autoconfiança. Eu vou entrar. Eu vou fazer pedagogia na UFPA. Eu vou passar. E durante 10 anos ele tentou. E na 10ª tentativa ele conseguiu. Fez pedagogia na UFPA, virou professor, entrou no concurso do Estado, foi diretor da Escola Aparecida durante muitos anos, até se aposentar. Então, ele não se abalou com as críticas. As pessoas falavam, mas ele não se abalou. E ele tentou até conseguir. Até ele conseguir realizar o objetivo dele. O objetivo dele era entrar na UFPA. Ele entrou e conseguiu. Então, é isso, gente. Essas foram as 10 características de um empreendedor de sucesso. Compartilhei com vocês. Essas 10 características, foi o senhor que fez, professor? Não, foi a ONU. A ONU fez um estudo apurado e aí ela chegou à conclusão de que essas eram as 10 características. Isso aí foi lá em 1945, tá? Aqui no Brasil, quem faz esse treinamento é o Sebrae. Como é o nome do treinamento, professor? Empretec, tá? E essa foi a nossa aula de hoje. Eu vou parar de gravar agora aqui. Vamos parar de gravar e aí a gente vai conversar um pouquinho.